Olá, é um prazer estar aqui novamente estudando a Palavra de Deus junto com você. E na aula passada estudamos o livro de 2 Reis. Agora então eu quero falar um pouco sobre a época do cativeiro na Assíria. Então, resumindo, na aula passada eu falei, sobre os reis de Israel, falei sobre o rei Davi, que foi o segundo rei de Israel, falei também sobre o seu filho Salomão, que construiu o templo. É, então, após a morte de Salomão, o reino foi dividido. O rei Roboão, que era o filho de Salomão, teve sérios problemas no seu reinado, então acabou que o reino se dividiu em duas partes, entre o reino de Israel e o reino de Judá. Então, Jeroboão era o capitão da guarda, ele então dividiu o reino. Então, o rei Roboão governou uma parte e o rei Jeroboão governou outra. E 10 tribos de Israel que faziam parte do reino ficaram com Israel, com a parte de Israel que era o norte. Aqui o laser está apontando o norte, nós temos o reino de Israel. E 2 tribos ficaram com a parte sul, que é a parte de Judá, tá bem? Então, acontece que com essa divisão, o reino ficou muito mais fraco. Houve uma divisão que gerou consequências graves. E nós entendemos ao estudar a Bíblia que foi por conta dos pecados do povo. Que o povo, por conta dos pecados dos reis, Roboão não soube governar com sabedoria como seu pai Salomão. Então isso gerou consequências. E agora eu quero falar um pouco do cativeiro de Israel na Síria. Por quê? Porque a Bíblia diz que por conta da desobediência, então eles acabaram sendo invadidos. O reino de Israel foi invadido pela Assíria, que estava como uma potência mundial, como um país que estava como um império que estava se expandindo muito, que estava se tornando gigantesco. Eles então invadem Israel e levam Israel como cativos para a Síria. Então esse é o contexto histórico. 10 tribos que eram as tribos de Israel, com a capital em Samaria, foram levados cativos para a Síria. E o reino do sul, que era Judá, ficou com 2 tribos, que era a tribo de Judá e Benjamim, com a capital Jerusalém. Tá bem? E isso foi mais ou menos no século 8 a.C., aproximadamente 722 a.C. As passagens principais sobre o cativeiro da Babilônia é 2 Reis 17, do 5 ao 6, e também do 22 ao 23. Conta lá que o rei da Síria invadiu todo o país, atacou a Samaria, que era a capital, de Israel, sitiou durante 3 anos. Então não foi um momento exato, invadiram e levaram todos como escravo, mas isso durou 3 anos, eles sitiando, E no 9º ano do rei Oséias, não é o profeta Oséias, é o rei Oséias, tá? O rei da Síria tomou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Então, eles foram deportados, tirados do país deles e levados para a Síria. Está escrito lá assim: assim o Senhor retirou Israel de diante da sua face, como tinha dito por meio de todos os seus servos, os profetas. Israel foi levado da sua terra para a Síria, onde permanece até hoje. Quando aqui diz onde permanece até hoje, não está falando nos nossos dias atuais, está falando quando foi escrito, o livro. Então, na época que foi escrito 2 Reis, Israel ainda estava cativo na Síria. Lá em 2 Reis também, capítulo 18, também fala. Diz assim, que
lá confirma a queda de Samaria e destaca o motivo ainda, por que eles foram levados cativos. Está escrito assim: porque não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança. Então, eis aqui o motivo por que foram levados como escravos, porque não obedeceram à voz de Deus. Eles então começaram a idolatrar, começaram a se voltar contra Deus, e então gerou consequências graves. Lá também no livro de 1 Crônicas, capítulo 5, verso 26, diz assim: o Deus de Israel incitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tilgat-Pileser, rei da Assíria, que levou cativos os Rubenitas. Quem eram os Rubenitas? Eram os da tribo de Ruben, tá bem? Era uma das 12 tribos. Os Gaditas, quem eram os Gaditas? Eram os da tribo de Gade. E a meia tribo de Manassés. Quem era Manassés? Era uma das tribos também. E os levou para Hala, Habor, Hará e para o rio Gozã, onde ficaram até hoje. Então aqui está dizendo que o rei da Síria levou cativos, né, várias tribos de Israel. Está lá em 1 Crônicas 5:26. Para onde os israelitas foram levados? Então ali a Bíblia menciona várias cidades, né? Onde eles foram levados. Esses locais eles ficavam na Mesopotâmia, que hoje é o norte do Iraque, e partes da Síria ou do Irã, tá bem? Então, para você ver, ó, olha só, preste atenção, que hoje corresponde ao país do Iraque, a Síria, Irã. Então, nós vemos o quão grande era, quão extenso era o império da Assíria, né? Como eles estavam poderosos politicamente, com um exército também muito superior ao exército de Israel. Então, era uma potência mundial da época. Aqui na gravura nós vemos, né, desenhos representando, mostrando como eram os assírios. Como a Bíblia descreve a vida dos cativos na Assíria. Então, a Bíblia ela não dá detalhes de como foi o cativeiro na Assíria. Apenas ela cita né, que eles foram levados cativos. É diferente do cativeiro babilônico, que é bem descrito lá em Daniel e Ezequiel. O cativeiro assírio não tem personagens bíblicos conhecidos vivendo ali. As 10 tribos perdidas de Israel desapareceram então da narrativa bíblica após o cativeiro assírio. A Bíblia não descreve, mas gerou consequências graves. Eles terem sido levados como cativos na Síria. Por exemplo, preste muita atenção aqui, ó, sobre essa consequência grave que isso se arrastou até os dias de hoje. Então preste atenção. A mistura dos povos. Sabe esse povo que foi levado como escravo para a Síria? Eles começaram a casar com os povos da Síria que moravam lá, e eles começaram a se misturar, né, geneticamente, e eles então deram origem aos samaritanos. Lá no tempo de Jesus, nós vemos que existiam samaritanos. Inclusive Jesus, ele junto ao poço de Jacó, lá ele conversa com a mulher samaritana, está em João 4, se não me engano, e ele conversa, ele fala se revela para ela como Messias, dizendo que ele era, né, a água viva. Então, mas quem eram os samaritanos? Eram os povos que habitavam a Samaria. Samaria não era a capital de Israel na época de Jesus, porque Israel já havia sido unificado, Israel e Judá. Mas quem eram esses povos samaritanos? Então aqui, estudando no passado, há 700 anos atrás de Jesus vir ao mundo, fisicamente, né?
nós vemos onde surgiram então os samaritanos. Eles foram então uma mistura entre os judeus e os povos assírios. Está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, que eles então começaram a se casar com os povos assírios. E houve o desaparecimento de 10 tribos, então. Muitas das tribos do norte se assimilaram entre os povos e sumiram da história. Então, nós não sabemos hoje, hoje em dia, nos tempos modernos, né, atuais, 2025, o ano que eu estou gravando esse vídeo, que não sabemos quem são os descendentes dessas 10 tribos, porque desapareceram da história, sumiram, não sabemos. Mas as 2 tribos que povoaram Judá, nós sabemos mais ou menos quem são. Os israelitas hoje sabem quem são os descendentes daqueles povos. Bom, então, falando um pouco sobre os samaritanos. Foi o resultado da mistura de povos, então, né? A base bíblica é 2 Reis 17, 24, como eu mencionei, está escrito assim, ó. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Esses povos se misturaram com os poucos israelitas que restaram na terra e formaram um novo grupo com religião e costumes sincréticos. Adoravam a Deus, mas também outros deuses. O que é o sincretismo? O sincretismo é a mistura de várias religiões. Então eles começaram a adorar a Deus, mas também misturaram outras culturas, outros costumes que não eram de Deus, né? Adorando outros deuses. E com o passar do tempo, na época de Jesus, por exemplo, os samaritanos eles adotaram o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Que nós já estudamos. São 5 primeiros livros de Moisés que Moisés escreveu. Eles só adotaram esses 5 primeiros livros de Moisés e rejeitaram os outros livros da Bíblia. Rejeitaram os profetas e também rejeitaram o Templo de Jerusalém. Eles não adoravam no Templo de Jerusalém. Eles tinham seu próprio templo no Monte Gerizim. E o Monte Gerizim ficava na Samaria. Então eles adoravam a Deus na Samaria e eles eram excluídos pelos judeus. Os judeus eles não se davam com os samaritanos. Justamente quando eu me refiro aos judeus, eu falo os que habitavam no reino de Judá na época, os que habitavam em Judá, né, em Jerusalém, eles eram inimigos dos povos de Samaria. Então, por isso que a mulher samaritana lá em João fala para Jesus: olha, como que o Senhor está falando comigo? Eu sou samaritana. O Senhor sabe que os judeus não se dão com os samaritanos. Então, era justamente por isso, porque os que moravam em Jerusalém, eles tinham esse orgulho de ter o sangue puro. Então, quando Jesus condena os religiosos, que eram os fariseus, eram os saduceus, enfim, Jesus também estava se referindo a essa exclusão física, porque eles excluíam os samaritanos. Eles não se davam com os samaritanos. Eles, inclusive, Jesus, ele fala da parábola do bom samaritano, e Jesus, quando fala dessa parábola, ele fala, né, que o homem foi assaltado e que o sacerdote passou pelo caminho e não ajudou. O levita também passou pelo caminho e não ajudou. Quem era um sacerdote levita? Eram aqueles que trabalhavam no templo de Jerusalém. E eles não ajudaram o samaritano. Mas veio então, né, outro que ajudou, que tratou das feridas, enfim. Então Jesus estava se referindo também à exclusão do povo samaritano. E Jesus ele deixa claro que ele veio para todos os povos. Né? Ele veio para os samaritanos, ele veio também para os israelitas. Jesus também atravessa
a região e vai para Gerasa, né, Gadara, e prega para aqueles povos que eram gentios. O que são povos gentios? São povos que adoravam outros deuses, que eram povos que adotavam o sincretismo, né, ou seja, a mistura de religiões, enfim. Jesus veio para todos. Então, isso de Jesus deixa bem claro, tá bem? Então, os samaritanos são o resultado de uma mistura de povos. E aqui, então, eu tenho uma imagem, essa imagem foi tirada do Google, e mostra os samaritanos hoje, nos dias de hoje. Eles ainda adoram no Monte Gerizim. Então, agora eu não lembro que ano até foi colocado, tem vídeos aqui no YouTube, você pode procurar, que mostram eles fazendo sacrifício na Páscoa. Então, nós podemos ver como é que eles adotam ainda os costumes e a lei de Moisés. E eles também rejeitaram, né, os livros proféticos. Eles apenas têm a Torá, que é os 5 primeiros livros de Moisés, tá bem? Então, eu fiz esse vídeo é um vídeo curto para mostrar para você sobre os povos assírios. Nós não temos detalhes na Bíblia do cativeiro, mas nós sabemos que gerou consequências graves, e que né, a mistura dos povos, gerando então os samaritanos, que são povos misturados, tá bem? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Não deixe de olhar o próximo vídeo, que é o cativeiro na Babilônia.